Em Belo Horizonte, uma história revoltante. Uma mulher obrigada a fazer sexo com o próprio pai quando criança acompanha agora o drama das duas filhas que também foram vítimas de violência sexual. Em um dos casos, a menina foi estuprada aos 3 anos de idade pelo motorista da van escolar. Essa mulher que nós vamos conversar agora foi abusada pelo próprio pai dos 7 aos 15 anos de idade. E tem 2 filhas que passaram pela mesma situação. Uma quando tinha 3 anos e outra com 4 anos de idade. Vamos começar falando do seu caso. O que você lembra, o que você relata da época quando aconteceu com o seu próprio pai? Ele era policial e esse dia estava de folga. E a minha mãe tinha ido fazer compra, essas feiras de rua que existiam na época, não sei se tem mais, hein? Aí ele pediu que eu deitasse com ele na cama. Até então normal, meu pai. Mas depois de um período que eu estava com ele na cama, ele começou a passar a mão no meu corpo, perguntar como que chamava o meu órgão, como que era o nome do órgão dele. E de todas as formas ele abusava, era passando a mão, ou colocando o órgão dele genital. Ele não chegou a penetrar, mas ele sempre gostava, né? Fazia o que ele tinha que fazer do jeito dele. Sua mãe não sabia? Sabia. Esses anos todos? Sabia, mas é aquela situação, né? Hoje eu entendo o que aconteceu. Ela sozinha gostava muito dele e, sei lá, vai saber o que passava na cabeça dela, né? A mãe chegou a denunciar os abusos, mas por medo do marido retirou a queixa e o caso foi arquivado. Qual é o sentimento que você tem em relação ao seu pai por ter passado? Eu tive muito ódio dele, eu tinha vontade de matar, sei lá, mas com o tempo, né, a gente perdoa, mas não esquece. A filha mais velha, atualmente com 17 anos, foi estuprada por um parente de uma das tias. Sempre ameaçada, os abusos duraram dos 4 aos 10 anos de idade. Ele passava a mão, puxava meu cabelo e me deixava, né, nua e fazia comigo o que bem entendia e chegava a penetrar assim. E primeiro, né, de tudo foi só o dedo. Foi só a mão, e passava a mão daqui, passava a mão ali. E como eu já sabia que ele e meu pai não se davam bem, meu medo de criança, né, de acontecer alguma coisa com meu pai, foi assim, o que me calou. Assim que ele me chamava, ele falava, ó, olha o que eu te falei, tem a arma que mata. E era sempre, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de esconde-esconde. Isso foi muitas vezes? Muitas vezes. E tinha uma janelinha nessa garagem que dava pra casa da filha dele, que era de baixo. No primeiro dia ela viu. E o que ela fez foi só fechar a janela. A adolescente contou que o parente abusava de outras crianças da família, primos e primas. Nisso ele mexia com as mãos no meu corpo e na minha prima. Pediu o meu primo pra pegar no órgão genital dele. E nisso parecia que pra eles era já estava até acostumada, eles estavam brincando mesmo. E eu não conseguia aceitar aquilo. Aí ele foi e colocou vários filmes pornô. E pediu pra gente fazer o que as meninas do vídeo estavam fazendo. Você estava com quantos anos na época? 4. 4 anos de idade. Isso. E as meninas, né, no vídeo estavam pegando e colocando na boca. Só que eu não consegui fazer. E ele me bateu muito. Bateu em você porque você não fazia? E ele puxava muito no cabelo. Mas parecia que ele sentia até um prazer, sabe? Sei lá, coisa de louco. E você com medo não reagia, né? Não tinha como. Teve uma vez que eu tentei reagir, ele colocou a arma do lado da rede e falou, você tá vendo?
ferro que sai daqui de dentro. Causa muita dor pro seu pai. E... Tchau. O suspeito chegou a abusar da menina na cama dos pais dela. Colocar o dedo, a mexer na minha blusa e mandando eu pegar na parte genital dele também, só que eu tentava negar. E sua mãe entrou no quarto? Ai, minha mãe entrou no quarto. No que eu cheguei, ele tava com a mão dentro do shortinho dela. Aí naquela hora ali eu já puxei ela, gritei o meu ex-marido, ele não... Você conversou com ela? Não, ela não me contou. Eu vi, do que eu vi eu já não precisava saber mais nada. Na época, a família preferiu não denunciar o parente porque ele estava doente, com câncer. Qual é o sentimento que você tem em relação a tudo isso que você passou? Não consigo perdoar, não. É uma lesão para o resto da vida, né? Então vai trazer o quê? Vai trazer trauma, vai trazer comportamento diferenciado perante a pessoa que a estuprou. Pode ter problema de relacionamento sexual, pode ter problemas de empatia com o outro. A irmã mais nova da adolescente foi abusada quando tinha apenas 3 anos pelo motorista da van escolar, que diariamente levava a menina para a creche. A mãe só descobriu depois que o suspeito foi preso por envolvimento em outros casos. Ela contou bem depois. Ela contou uns 2, 3 meses depois. Que ele tinha levado ela na casa da mãe dele. Aí ela pergunta, mas a mãe dele não estava em casa? Não, ela tinha saído para casa da outra irmã dele. E o que você foi fazer lá? Aí não sei se ela falou que ele foi pegar algo, se ela foi usar o banheiro ou vice-versa. E que do nada ele tirou a roupa dela e tentou penetrar na frente e atrás dela. Eu falei, mas por que você não gritou? Ela falou assim, ele tampou a minha boca. O abusador seria Elbert Martins Marques, o Cebolinha, de 53 anos. Ele foi preso em janeiro do ano passado, acusado de ter violentado várias crianças, uma delas de apenas 2 anos. De acordo com a polícia, a maioria dos abusos ocorria dentro da van escolar. As vítimas eram as últimas a serem deixadas na escola ou em casa. A criança mais nova, ela fica perdida, né, em relação a esse abuso. Então ela vai se recolher a ela mesma e não vai querer falar com pai e mãe. Então o que vai acontecer? Ela se retrai e aí ela começa a ter comportamentos totalmente diferenciados daquele normal dela. Então ela começa a regredir, chupando o bico, chupando o dedinho, querendo ficar mais isolada. Passado tudo isso, né? Você, 2 filhas, chegar hoje nesse momento aqui, o que você tem a dizer? Como um desabafo mesmo, depois de tudo que aconteceu, não só com você, como mais 2 filhas também. Eu não desejo pra ninguém só isso. É muito ruim. Muito ruim. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse não deixado ela sozinha com certas pessoas, não sei. Mas eu jamais imaginei que isso ia acontecer. É pai, é padrasto, é tio, é irmão, é gente estranha, é tudo. Não tem como você confiar em ninguém. Em ninguém.